Mais uma vez estamos aqui no nosso Tempo da Caridade. Vamos abrir as janelas da alma e buscar a sintonia com Deus, nosso Pai Criador, com o nosso Mestre Jesus. Vamos ler a mensagem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. João capítulo 14. Graças te damos, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção desta doutrina de luz que é o Espiritismo, pela bênção desta casa que nos dá a oportunidade de aprendizado, de trabalho. Rogamos suas bênçãos, Senhor, a envolver-nos a todos aqui presentes, que a gente possa sair daqui fortalecido em Ti, Senhor, para lá fora sermos instrumento da Tua paz. Abençoa nossos irmãos que não puderam vir nesta noite. Abençoa nosso irmão Eudes, trazendo a ele todo o suporte para o que ele precisa. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, mais uma vez nós temos a alegria de receber o Eudes Veras, do Centro Espírita Humberto de Campos, lá de Indiaporã. Já veio tantas outras vezes aqui nos trazer a mensagem, muita informação, orientação e alegria. Vamos aproveitar. Fique à vontade, Eudes. Boa noite. Os encarnados também podem participar. Boa noite. Como melhorou, né? Que coisa linda. Primeiro, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa de oração, rever alguns rostos, conhecer outros, e este é o caminho que nos leva à transição rumo a Jesus. O mais impressionante que nós encontramos na doutrina espírita é realmente o intercâmbio. Seja o intercâmbio físico que nós damos a todos aqueles encarnados que nós encontramos ou reencontramos, seja o intercâmbio espiritual que nós damos aos desencarnados, mesmo os que não têm a mediunidade ostensiva, consegue orar, fazer a sua prece e envolver aqueles que a gente ama e que agora estamos com saudades. Saudades que é a única certeza de dor que nós vivenciamos. Porque qualquer outra dor, ela é utópica, ela é passageira, mas a saudade é uma dor que quanto mais o tempo progride, mais a angústia aumenta. E a gente às vezes esquece, outra hora relembra, saudade da mãezinha pelo filho, dos filhos pela mãezinha, pelos pais, enfim, saudades até do vovô, da vovó e de tantos outros que voltaram para casa. Chico Xavier foi um ícone desse tipo de comunicação. Ele trazia impressionantemente cartas para as mamães, para os papais, que buscavam ali o consolo. E é isso que a doutrina espírita, é para isso que ela existe. A doutrina consola, transforma e nos sintoniza com o alto. Jesus disse alguma vez que nós pudéssemos fazer tudo o que ele fez e ainda um pouco mais. Nós podemos, depende da nossa sintonia. Jesus também disse que nós somos o sal da terra. E o sal, em porção pequena, vibrando pequeno, ele tempera o alimento e deixa ele saborosíssimo. Mas em grande porção, ele salga e a gente quase que perde, se não perde o alimento, não é assim? E assim somos nós, sal da terra. Se nós vivermos o mundo com tranquilidade e dosagem correta, nós teremos um mundo extremamente maravilhoso.
Se nós vivermos o mundo, apenas o mundo, esquecendo de Jesus, esquecendo de Deus, nós teremos um monte de dificuldades. Mais uma reflexão: nós podemos mudar o mundo a partir do momento em que mudarmos a nós mesmos. Quantas euforias existem em cima de criaturas, de pessoas que nós criticamos, que nós maldizemos, e esses na verdade são uma pessoa, e todo um monte, toda uma quantidade que qual nós fazemos parte, vibra para a destruição, ou para o tombo, ou para a dificuldade do outro. Uma vez perguntaram para Divaldo Franco, nosso saudoso Divaldo, se macumba pega. O Divaldo, vivendo na Bahia, um lugar onde a pluralidade de religiões é bastante intensa, então fala-se muito de macumba. E perguntou para ele: macumba pega, Divaldo? Ele respondeu: pega, se você acreditar nela. Porque o campo vibratório, os desejos de mal para o outro, de ofensa para o outro, de destruição para o outro, só vai atingir o outro se o outro aceitar. Caso contrário, nada acontece. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, lá na lição número 5, ele vem trazer para nós uma mensagem intitulada Com Amor. E essa mensagem vai estar cravada em nossa palestra de hoje, juntamente com este livro de mensagens que nós tivemos o prazer de psicografar através dos espíritos Catarina e Antunes, que é o Tempos de Amor. Associando as duas obras, nós vamos trazer para essa noite uma reflexão sobre o amor. Emmanuel traz uma consideração bastante impactante, dizendo para a gente, iniciando a mensagem, com a frase, um versículo de Paulo, lá de uma das suas cartas para os Colossenses, ele dizendo assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paralelo a isso, nós temos a codificação espírita, a qual Kardec, ouvindo tanto sobre caridade, tanto sobre bondade, tanto sobre desapego, questiona os bons espíritos. Como Jesus entendia ou compreendia caridade? E a resposta é incrível: benevolência para com todos, indulgência às faltas alheias e perdão das ofensas. Ser bom para todo mundo, tolerar todo mundo, respeitar todo mundo, ser indulgente com todo mundo e perdoar todo mundo. E isso parece fácil. Esse receituário é o único que leva para a salvação, porque não é a máxima nossa trazida por Kardec: fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, sem benevolência, sem indulgência e sem o perdão, não haverá salvação. Paralelo a isso, Emmanuel começa a sua mensagem dizendo que todo discípulo, toda e qualquer criatura que vencer a si próprio e seguir Jesus, ou mesmo nas dificuldades, dizer eu estou tentando, ele vai passar por grandes problemas, porque ele vai ter que trabalhar contra si mesmo, vencer a si próprio, fazer com que a redenção de sua alma seja a sua base para vencer os obstáculos. Nenhum, absolutamente nenhum, deve dispensar as armaduras de fé,
porque a fé, ela é o nosso escudo, é a nossa proteção. Mas mesmo com fé, vamos marchar diante de tempestades. Todos nós aqui, que somos espíritas, os que estão presentes, são espíritas, já devem ter vivenciado esse caso. Ou só acontece em Diaporã. Mas é muito comum as pessoas dizerem assim: nossa, você está fazendo isso, mas você não é espírita? Espiritismo não é ser perfeito, mas para a sociedade é trazido, graças a Deus, como algo de muita transformação. Então, inconscientemente, qualquer uma das religiões tem um respeito pela doutrina dos espíritos. Até porque a doutrina não é nossa, não é dos espíritas, ela é dos espíritos, todos, encarnados, desencarnados e encarnados em qualquer religião ou em qualquer condição humana. A doutrina pertence a todos. As leis de Deus são imutáveis. Assim sendo, a lei do amor é a mesma aqui na Terra, em qualquer planeta, em qualquer canto do universo e para qualquer tipo de espírito. Ela é a mesma. É uma das maiores dádivas que nós temos como espíritas, é entender isso. E a lei do amor é a maior lei do universo. O amor cobre a multidão de pecados. O amor transforma todas as criaturas. O amor é o alicerce da benevolência. O amor é o alicerce para a indulgência e é o alicerce para o perdão. Sai daqui do amor todos os nossos desafios cumpridos. A mensagem de Emmanuel, vocês vão ver que ela traz bastante reflexões sobre isso. Primeiro que, quando a gente diz eu sou discípulo, eu sou cristão, a propósito, parênteses, cristão é grego, palavra grega, significa pequeno Cristo. Quando eu digo eu sou cristão, eu estou dizendo para a sociedade que eu sou um Cristo pequenininho. Então, se eu não posso fazer as grandezas que o Cristo fez, que eu faça pelo menos um pouquinho de cada coisa. Ser cristão. Quando eu digo que eu sou espírita, eu não estou me abstendo, nem fugindo e nem deixando de vivenciar os caminhos que eu tenho que seguir, espinhosos, pedregosos e com dificuldades. Porque afinal de contas, nós carregamos em nossa existência, aqui hoje, o que nós chamamos de karma, resgates a serem vencidos de outras vidas. Então todos nós carregamos resgates kármicos, obrigações a ser vencidas, que não é punição, não é equilíbrio de balança como alguns pensam, é na verdade a nossa colheita pelaquilo que plantamos, porque Deus, em toda a sua sabedoria, Ele carrega a bondade, mas Deus também é justo e nada foge do necessário. O supérfluo fica perdido, mas o necessário sempre vai nos alcançar. E para se transformar, para ser um espírito melhor, para gozar do direito de ser um espírito transformado, precisamos trabalhar. Trabalho este que se dá por lutas, por sofrimentos, por sacrifícios, por escolhas, por opiniões, por muito suor e com bastante testemunho. Nós não podemos mais, em momentos como estamos, na condição que o nosso planeta está, não podemos mais perder tempo. A oportunidade chegou, devemos acatar, acolher,
Emmanuel tem uma frase que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se o trabalho alcançou você, é porque você está pronto. Então, não fuja do trabalho. Assuma isso como verdade. Não fuja do trabalho. Se o convite te chegou, abrace, dê o seu melhor. Faça acontecer. Porque essa transformação, ela é íntima. Não é algo que a casa espírita, que os trabalhadores da casa espírita estão ofertando simplesmente porque eles querem ver trabalhadores na casa. Não é. É porque o trabalho é necessário. Ele é transformador, edificante e nos dá sustento para alcançar as nossas reais necessidades. Emmanuel continua nos dizendo que toda a preparação é necessária. Então, vai ter lapidação. Nós não estamos aqui de passeio e nem estamos nesse planeta apenas para conhecer pessoas. Nós estamos aqui com as pessoas que precisamos e quase 99%, talvez um pouquinho a mais, são nossos desafetos, que nós juntos aprenderemos a amar. Não precisamos correr, porque não tem para onde fugir. Vamos sempre estar com as pessoas certas, nos lugares certos, e isso se dá também dentro do nosso lar, porque é lá na nossa casa que os filhos difíceis, que os pais reclamões, que as mães muito brabas, é lá que as toalhas molhadas caem na cama, é lá que as coisas acontecem, e é lá que nós devemos aprender a amar, perdoar, respeitar, ser tolerante, dar limites, mas com amor, dar responsabilidades, mas com amor. Por isso Emmanuel diz que é indispensável que a gente revista a nossa alma de caridade, que é amor sublime. Senão, os obstáculos ficam muito difíceis, as estradas muito pedregosas e as pessoas muito complicadas. Quando a gente diz assim, nossa, está muito difícil aqui, podemos com certeza colocar a mão na consciência, fazer uma análise, que nós vamos encontrar que parte dessa dificuldade está em nós, se não é que somos nós, se não é que a pedrinha no sapato é nós mesmos, porque o maior vilão da nossa existência somos nós, o maior obstáculo a ser vencido somos nós. As maiores dificuldades que nós enfrentaremos, somos nós. Vencer a si mesmo, para vencer o mundo, para se transformar. Falam-se muito de mundos de regeneração. Eu tenho uma tranquilidade muito grande com isso, porque na literatura espírita, a gente aprende que o mundo de provas e expiações que estamos, são mundos onde o mal sobrepõe o bem. Vamos fazer uma conta matemática, não é real essa conta, é apenas uma ilustração. Nós temos 60% de mal e 40% de bem. Isso é o mundo de provas e expiação. Isso são pessoas más e pessoas boas? Pode até ser, mas pode ser também, comumente é, nós mesmos. 60% de nós ainda tende ao mal, 40% tende ao bem. Nossa alma, assim falando. O mundo de regeneração, o bem e o mal se equilibra. Então nós vamos ter 50% de bem, 50% do mal. Ao equilíbrio. E por que a gente fala muito que talvez que podemos ser exilados, nascer em outro orbe, simplesmente porque não evoluímos? Porque se a condição da Terra no futuro será o equilíbrio
e nós não formos equilibrados, vamos nascer em outro planeta, onde o desequilíbrio ainda existe. A exemplo dos capelinos que vieram para a Terra, nós podemos ser terrenos em outros orbes. Isso é natural. Isso não significa que Deus é mau. Significa que a justiça alcançou-nos. Chegou a nossa vez. Agora é tudo ou nada. Trabalhadores da última hora. Chegou a oportunidade. A separação do joio e do trigo é real e já está na nossa porta. A luta contra o mal é interna, é pessoal, é íntima, e ela já chegou, ela já existe. Nós precisamos mudar o nosso foco. Muitas vezes a gente diz assim: fulano falou isso para mim, deixa para lá, tudo bem, você nem olha mais na minha cara, está tudo certo. Isso é perdão? Eu te perdoo, mas não passe mais na minha rua. Isso é perdão? Não é. Comigo é diferente. Olha, fulano me fala, faz o que quer comigo, amanhã eu nem lembro, esqueci. Procura um médico. Isso chama-se amnésia ou Alzheimer. Por quê? Perdoar é lembrar de tudo, mas não sofrer. Se você não lembra, está doente. Procura um médico. É um problema sério. Agora, lembrar de tudo e não sofrer mais, aí é o perdão. E por que precisamos perdoar? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que o perdão é necessário? Porque se ele está embasado na caridade, Jesus sabia que era necessário. Mas por que é necessário perdoar? Porque a gente ainda é melindroso. Eu não acredito que o Toninho falou isso para mim. Eu me lindro, eu fico chateado, revoltado, porque eu sou tão perfeito, tão absolutamente perfeito, que ninguém pode falar mal de mim. Mas quando falam, eu fico magoado. Adelinda Silveira perguntou para o Chico: Chico, diante de toda a turbulência da sua vida, uma infância perturbada, desencarne precoce da mãe, a madrinha, um amor de pessoa, batia de dia, furado com o garfo de noite, era um anjo. Depois, na madureza, foi estudado, questionado, apontado. Ainda na velhice, o Chico foi considerado mentiroso, charlatão. Só foi reconhecido como o maior brasileiro de todos os tempos depois que desencarnou. Antes, ele era estudado, pesquisado. Então Adelino pergunta: sabendo como você é, com todas as qualidades que tem, eu fiquei curioso, Chico, quantas vezes você já perdoou? Ou quantas pessoas, mais ou menos, você conseguiu perdoar? E o Chico responde: eu nunca perdoei ninguém, porque eu nunca permiti que o que o outro pensasse fosse verdade para mim. Olha a diferença. Não tem melindre. Você é isso. Tá bom, meu irmão, obrigado. Uma vez chamaram ele de burro. Isso ele mesmo contava. Aí ele dizia assim: cuidado, hein, para não ofender o animal. Levava tudo na brincadeira, tudo na leveza, não passava por dificuldades amorosa nem espiritual, porque levava tudo na leveza. E nós levamos tudo no ferro e fogo. Onde já se viu, me disseram isso. Logo eu, que venho cedo para limpar o centro, chega um aqui e deixa cair farela de pão. Nós reclamamos, e eu digo nós com propriedade, me incluindo com número e grau. Nós complicamos demais, e é por isso que Jesus, sabendo disso, coloca ou entende caridade também como perdão. A nobreza do caráter
A transformação moral, ser bom, benevolente, ter fé, viver e compreender a ciência, são dons extraordinários. Só que para tecer a túnica espiritual, nós precisamos do amor, para aglutinar tudo isso, para fazer com que tudo fique de mãozinha dada. Olha, vamos fazer o caráter, a confiança, a benevolência, todo mundo dá as mãozinhas. Quem faz isso é o amor. O amor é a base, o manancial de todas as coisas. O Espírito Catarina, nesta obra, tem duas mensagens que traz para a gente a reflexão do assunto. A mensagem 18 chama-se Jesus, e ela diz assim: a única fonte segura para o nosso crescimento espiritual é Jesus. O Cristo, nas mais simples ações, apresentou os mais profundos ensinamentos, com eles a certeza de nossa elevação moral. Jesus não era aquele homem que passou pela terra e fez grandes coisas, movimentando grandes coisas. Ele era simples. Simples. O Cristo é a maior prova que nós temos para começar da reencarnação. Qualquer cristão pode até dizer que não é reencarnacionista, mas qualquer cristão inconscientemente acredita na reencarnação, porque Jesus, o governador planetário, o maior espírito que aqui veio, com a maior envergadura que o planeta já viu, o nosso mestre, nosso modelo e guia para nascer na terra, precisou ser um bebezinho. Não tem outro jeito de chegar nesse planeta, através da reencarnação. No caso do Cristo, a gente fala encarnação, porque no planeta Terra ele só veio uma vez na carne. Então Jesus é a prova da reencarnação, e tudo que ele fez era simples. Mesmo os conhecidos milagres do Cristo não tinha euforia. Ele não dizia assim: oh, foi eu que fiz aquilo lá. Ele olhava para as pessoas, como ele fez com a mulher hemorrágica, e dizia: a sua fé te curou. Não fui eu, foi a sua fé. Porque se você não crer, se você não ter mérito, cura nenhuma vai chegar até você. Vigiai e orai para não cairdes em tentações. Vigiai antes da oração, porque se você não se policia, se você não se cuida, se você não vigia, suas orações estão perdidas. Não tem sentido. Por que dizer, perdoe as nossas dívidas como eu perdoo os devedores, se eu não perdoo? Por que dizer, Senhor, me ajude, se quando batem a minha porta, eu não ajudo? Jesus chamou a atenção dos seus discípulos diretos, dizendo: vocês não me deram de comer, vocês não me deram roupas, você não me ajudou, nessas palavras. E eles perguntam: quando foi, Senhor, que nós não te demos comida, que nós não te demos abrigo? Quando foi? Aí ele disse: toda vez que vocês não fazem a um dos meus, é a mim que está deixando de fazer. Tem pessoas ainda acreditando que o céu vai abrir, que Jesus vai descer, julgar. Isso nunca vai acontecer, porque Jesus nunca foi embora. Ele sempre esteve e continua aqui com a gente. E foi Ele que disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. No plural, tempos. Porque não é o mundo acabando, não é o fim do mundo,
é o fim do nosso tempo e a nossa individualidade. É o fim do tempo do Eudes, é o fim do tempo do Toninho, é o fim do tempo de cada um de nós. Porque Jesus sabe que nós vamos vencer. Nenhuma ovelha será perdida, mas o tempo de cada um é diferente. Então eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Emmanuel continua dizendo: a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos numa árvore da vida. Mas, todavia, o amor é a raiz. Embase-se no amor. Ame seu esposo. Ame sua esposa. Ame seus filhos, seu pai, sua mãe. Ame seus avós. Ame seus irmãos. Ame seus amigos. Ame seus vizinhos. Ame seus inimigos. Essa é a base. Tão impactante que Jesus usou ela. Amai-vos uns aos outros e amai os seus inimigos. Tão impactante que Jesus usou. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Se a gente não aprender a amar o outro, não vai conseguir viver essas palavras. Como fazemos isso? Com doses de amor diária. Quando a gente percebe que está fazendo errado, a gente se corrige. Quando a gente percebe que saiu do trilho, a gente se localiza. É o dia a dia. Porque agora, para ficar bom para nós, reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que luta contra as más tendências. Não é o perfeito, porque aqueles que alcançam a perfeição desencarnam, porque não tem mais o que fazer aqui. Se nós estamos aqui, duas coisas boas: nós não vamos desencarnar tão cedo e nós ainda temos que aprender. As duas são boas, porque nós precisamos aprender. Porque se nesta vida está difícil, se nós não melhorarmos, na outra vai ser pior. Não tem receita que na outra vai dar tudo certo, se eu não for bom agora. Então, se eu não consigo alcançar o alto índice, o ponto máximo desse cume, então vamos fazer pelo menos um jeito de passar a roçadeira e deixar o capim aqui da base legal, para na próxima existência nós já poder subir um pouquinho. Na outra nós damos mais um pulinho. Na outra, é diferente do Toninho, que já está praticamente no céu. Mas para nós, que ainda estamos nesses alicerces, precisamos pensar nisso. E o amor é esse fio condutor que nos leva a Jesus. Então, meus irmãos, como diz Emmanuel, renovemos o Espírito do Senhor para compreender o nosso semelhante. Devemos auxiliar em silêncio, entendendo que cada um, inclusive eu, cada um, na individualidade, tem um temperamento diferente, é bondoso de uma forma, é enérgico de outra, é difícil, e às vezes o difícil sou eu. Então eu preciso entender isso. Onde eu estou errando? O que eu estou acertando? Porque se eu quero fraternidade, se eu quero justiça, se eu quero um bom convívio, tenho que ser eu o propulsor, o início, o ponto de ignição de todo lugar que eu vivo, seja no meu serviço, seja lá no trabalho, né? Seja na minha casa, seja nas ruas, seja em qualquer lugar. Eu preciso ser o ponto de ignição. Ouçamos a sugestão do amor, passo a passo, pedaço a pedaço, cantinho a cantinho, para a gente ir subindo, avançando e percorrendo essa senda evolutiva. Porque nós vamos conseguir.
Só que dá para ser mais rápido, dá para ser menos sofrido. Porque passar, por exemplo, uma doença, o câncer, por exemplo, que é uma doença ainda perturbadora nesse planeta, passar ele com Jesus, ele vai continuar a doer e vai doer muito. Mas passar ele sem Jesus, ele vai dilacerar a nossa alma. Porque sem o Cristo, a dor é muito grande. Sem Jesus, nada somos. Paulo de Tarso chega a dizer: sejam imitadores de mim como eu sou de Jesus. Nós precisamos ser imitadores do Cristo. Nós precisamos copiar Jesus. E falar de Jesus já não é mais necessário. Está na hora de parar de falar de Jesus. Porque nós estamos num ponto em que fazer o que Jesus fez, ser como Jesus fez, é o caminho. Precisamos, mesmo que como cristão, pequenos cristos, fazer pouquinho, pequenininho, mas nós precisamos fazer. Quem ama, compreende. Frase linda, né? Quem ama, compreende. Quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Jesus, em Mateus 22, versículos de 37 a 40, diz para a gente: o maior mandamento, né? Questionado sobre o maior mandamento, uma pegadinha dos saduceus, porque se Jesus dissesse que o maior mandamento era amar a Deus, só esse, matar e roubar podia. Se ele dissesse que era não matar, podia fazer o resto. Então era uma pegadinha. Mas aí Jesus diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E aí ele completa: aí está todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas é de um entendimento relativamente fácil. Amar a Deus acima de qualquer coisa, acima de tudo. Mas amar o próximo como a si mesmo precisa ser desmembrado. Porque nós temos que entender que para amar o próximo, eu tenho que me amar. Eu tenho que parar de brigar com a balança, parar de brigar com o espelho, parar de brigar com o cabelo, parar de brigar com qualquer outra coisa minha, começar a olhar, meninas, olhar no espelho todo dia cedo e dizer: gatona, estou pronta, vamos embora. Se amar, porque ninguém dá o que não tem. Então, desmembrando, nós teremos: ame a Deus sobre tudo, ame-se para amar o próximo. E aí está todas as leis e todos os profetas. Porque qual a lei maior? O amor. Mensagem 24, Catarina diz: transição. Sempre é preciso nos permitir o novo, aceitar que somos imperfeitos e que aprendemos muito quando permitimos a correção de nossas inclinações. Usar a caridade para conosco, vivendo e aprendendo que neste plano o que importa é a transição rumo a Deus. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, o seu amor fraternal, que Maria Santíssima possa também percorrer nossas almas e deixar em cada um de nós, nesta noite, o consolo necessário para as nossas feridas, para as nossas dores. Uma boa noite e muito obrigado.